A CPMI do dia 8, durante 6 meses, todas, repito, todas as narrativas de golpe de Estado, de não sei o que, nós destruímos todas elas. Desde quando o Hacker Delgatti foi lá, ou quando o G. Dias também foi lá, todos os convidados da esquerda, nós destruímos as narrativas. Então, eu acredito que até hoje mesmo, se a própria população, né, a maioria delas, segundo pesquisas, mostraram que não acredita que Bolsonaro deu um golpe de Estado, eu atrelo isso ao trabalho que nós fizemos na CPMI do dia 8 e também a outros trabalhos, claro, né, paralelos que foram feitos por outros parlamentares e por outras pessoas que também não são parlamentares, né, vocês mesmos, pessoas que são influenciadores, comunicadores, jornalistas, mas a CPMI tem um poder muito forte, porque ela é uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem poder de delegado. Esses dias mesmo, numa CPI das Bets, uma senadora deu voz de prisão à pessoa que estava lá no momento. Não estou falando se foi certo ou errado, só estou dizendo da capacidade do poder que há essa comissão. Então, nós estamos trabalhando para isso. Eu sei que não é fácil, e mais uma vez retomo da importância de ano que vem a gente ter uma Câmara e um Senado diferente, para que a gente consiga colocar lá pessoas de pulso para poder fazer o que precisa ser feito, e não o que os amigos querem que seja feito. Desde o começo do ano, e depois veio a questão do Pix, depois veio, enfim, outras desgastes do governo Lula, eu deixei bem claro que eu gostaria muito de ter ido para a rua esse ano pelo Fora Lula. Eu acho que é uma pauta abrangente, eu acho que as pessoas estão abrindo seus olhos, eu acho que mostra uma força internacional muito forte por uma pauta que, poxa, como assim esse tanto de gente não está querendo mais o Lula? Sim, é uma realidade. As pessoas foram enganadas, elas foram literalmente seduzidas por um encantador de serpentes, que é o Lula, e as pessoas votaram com o estômago. Ok, são vítimas do próprio erro, do próprio egoísmo, sim. Mas a coisa está escalonando num ponto em que eu não acho que se a gente tomar uma decisão diferente ano que vem, a gente vai ter mais Brasil em 2027. Deixar isso bem claro. Simone Tebet falou mesmo que o governo que assumir em 2027 não vai conseguir assumir com as contas públicas que está aí, né? Ou seja, já está sendo uma mãe de Ná aí do fracasso que está sendo o governo Lula. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias deixa muito claro, né, que a tendência é que quem assumir em 2027 vai ter dificuldade de pagar, inclusive, os gastos com saúde e educação. Então, a situação é... Não, deixa eu só contar algo para as pessoas aqui, porque é tanta coisa que acontece, e isso é uma das táticas também, tá, pessoal da esquerda. É tanta coisa ao mesmo tempo que você não sabe onde você começa a atacar ou defender, né? Então isso é uma tática, você vem de todos os lados. É tipo a seleção da Holanda, né? Todo mundo atacava junto, todo mundo atacava e defendia junto, então assim, você não sabe por onde começar. É camisa vermelha da seleção, é rombo no Correios, Correios que tá em déficit, financiando o show do Gilberto Gil. Cara, é ministra da cultura saindo do seu cargo para poder cantar em Salvador com dinheiro público. Meu amigo, o Brasil realmente não é para amadores e a gente não morre de tédio aqui. Essa semana passada e retrasada, semanas passadas, a gente votou por Dia Nacional do Axé, em regime de urgência. Nada contra o Axé, tá? Nada contra aí, pô, Léo Santana e tal, por mais que ele pede para fazer o L, mas é o Léo, é L de Léo. Mas a gente votou para aumentar deputados federais, então vai de 513 para, acho que 531, né, algo assim. Aumento aí de custo de uma estimativa de 52 milhões de reais. A gente votou também aumento de funções nos gabinetes de ministros da Suprema Corte. Então você vai ter também aí, em questões de 2 anos, um custo a mais de 7 milhões de reais. Ou seja, não há uma caramba de uma proposta naquele Congresso que é para reduzir, só para aumentar. Então, assim, a urgência do nosso país hoje está sendo, de fato, preparar o caminho, digamos assim, financeiramente, para os trabalhos que a esquerda quer fazer. E isso o Olavo já falava. A esquerda aqui no Brasil não é uma esquerda ideológica, é uma esquerda que tem um propósito geopolítico. Eles engordam dinheiro de quem é poderoso para poder conseguir ter gasolina, para poder queimar e fazer o que eles querem fazer. Então, assim, não fica achando que, pô, os caras querem se enriquecer de corrupção, foi achado lá mala de dinheiro para poder ficar, perdoe minha palavra aqui, para poder ficar indo em prostíbulo, não, pô. Para poder ficar pagando menina de motel, não. É para poder fazer a roda girar, é para poder pagar gente em época de eleição, para poder comprar voto, é para poder corromper gente em instituições, para poder dar sentenças favoráveis, é para poder corromper todo o erário público e todas as instituições hoje que não são mais confiáveis com grana. Então, assim, não seja inocente a ponto de achar que a gente está... Eu votei contrário, né? Claro, todas essas pautas. Mas não seja inocente que isso acontece por um mero... os caras querem se enriquecer para poder comprar uma gravata da Zenha, para comprar uma blusa, uma roupa da Hermès. Não, filho. Isso aí é a Janja que faz. Mas o resto tá preocupado com o poder mesmo, infelizmente. O Lula tem um objetivo, né, latino-americano, que é sempre financiar ditaduras, né? Financiou a Venezuela durante muito tempo. Financiou, você tem ali a Bolívia também, enfim, Evo Morales, você tem o Lula se estabelecendo como o cara do dinheiro, né? Então por isso que foi necessária tanta corrupção aqui no nosso país.
Porque é inacreditável. Tem hora que eu passo por alguns locais assim, o pessoal fala, nossa, Nicolas, com tantos milhões aqui a gente resolveria um problema de 40 anos da cidade. Eu falo, quantos? Não, coisa de 10 milhões. Eu falo, cara, 10 milhões de reais para Brasília é absolutamente nada. Você tem problemas estruturais no nosso país, como saneamento básico. Sabe, você tem milhões de pessoas no nosso país que não têm acesso à água potável nem ao esgoto. E enquanto isso, você 30 tem milhões. E 30 100 milhões, né? milhões sem, e 100 100 milhões milhões sem saneamento básico. sem saneamento básico, né, no sentido de esgoto, né, e 30 milhões de fato que não tem água potável, ou seja, você percebe quando isso de fato não é uma crise, mas é um plano, é de que quando o STF custa mais do que a realeza britânica, de que o nosso judiciário custa 152 bilhões ao ano, né, não sei nem quanto que isso representa no PIB brasileiro, mas é algo considerável, ou seja, a gente precisa, de fato, fazer assim um cavalinho de pau assim no nosso país. E como eu digo sempre, e eu quero repetir isso para as pessoas, porque eu acho que quando chegar esse momento, e vai chegar esse momento, as pessoas precisam compreender o porquê que isso está acontecendo. Você vê, por exemplo, na Argentina, o Javier Milei assumindo o poder e ele dizendo o que iria acontecer. Ele faz um vídeo tirando ali ministérios, né, que eram ineficientes e burocráticos. Você fala que ele tinha ali medidas para poder cortar as despesas, e ele foi lá e fez isso, mandou um pacotão para o Congresso. O que a esquerda fez? Fez uma manifestação gigantesca lá, né, com milhões, 1 milhão ali, né, de pessoas. E muita gente pode parar e olhar e falar, viu, não dá, não pode ser dessa forma, tem que ser aos poucos, senão daqui a pouco a VMLA cai, custamos a chegar lá, só que tá dando certo. Ou seja, para poder você curar um câncer, não tem jeito de você pegar um band-aid e colocar lá no câncer, não vai resolver. Tem que ser coisas difíceis, tem que ser quimioterapia tem efeito colateral. O que eu quero dizer com esse efeito colateral? Tem que cortar na carne, tem que cortar despesas de todo mundo, tem que reduzir o salário do deputado, tem que reduzir o salário do senador, tem que reduzir o salário que seja também de juiz, tem que reduzir o salário de todo mundo. A máquina pública precisa deixar de ser um peso, ponto. Só que, concorda comigo, que se o brasileiro não compreender um sentido de sacrifício, ele não vai fazer isso. Ele vai apoiar o do outro, mas ele não vai fazer quando chegar nele, quando chegar na classe dele, porque não, pô, peraí, tá, para aquele tipo de classe ali pode acontecer, agora para mim isso não vai dar. Ou seja, a gente precisa ir criando, sabe, uma geração que entenda que para a gente alcançar um país diferente, e eu estava até, enfim, ontem à noite, eu fui convidado para poder falar em um evento Chicago Thinkers, ali na Universidade de Chicago, que para mim é uma honra gigantesca, né? A universidade de economia que mais tem prêmios Nobel no mundo, né? Dali saiu Thomas Sowell, dali saiu Mises, dali saiu, enfim, Paulo Guedes, né? Que nos ajudou muito aqui durante 4 anos. Tava ali com diversas pessoas, num painel também com progressistas, enfim, pessoas ali que também eram conservadores, e você começa a perceber que os problemas são os mesmos, mas em proporções diferentes, né? Você tem ali os mesmos problemas com relação a pautas ideológicas e pautas de ativismo, você tem problemas econômicos, problemas educacionais, problemas estruturais, mas a maneira como é lidado a solução disso é uma maneira de sacrifício. Do tipo, tá, nós vamos ter que então fazer um projeto então de 10 anos. E isso vai ter que cortar na pele então dessa pessoa. Sem a gente ter isso em mente, a gente não vai conseguir. E eu não quero assim alimentar nenhuma esperança, pessoal, em nenhum de vocês que está vendo aqui, brasileiro, que ama esse país, que também tá doido assim como eu para ver notícias não desanimadoras, mas notícias boas, de você, poxa, poder, sabe, fazendo o que todo mundo quer fazer, ter uma vida de qualidade, cuidar da sua família, poder correr, cuidar da sua saúde, poder fazer um esporte, poder voltar para casa sem tomar um tiro de bala perdida, sabe, colocar sua filha na escola e saber que ela está de fato estudando o que precisa ser estudado e não outras baboseiras, e você, quando buscar os seus direitos, você ter aquilo, você ter uma boa segurança pública. Por que a gente não faz, sabe, um mutirão para isso acontecer? É porque ao longo desse caminho, o mal começa a desanimar a gente. Ele não ganha pela força bruta, ele ganha porque vai desanimando a gente. Mas assim, eu peço para que cada um de vocês, assim, não somente tirem um tempo para poder atacar o seu inimigo, mas tirem um tempo também para poder fortalecer os seus.